E aí pessoal, bom dia. Bom, como vocês sabem, esse conteúdo ele é um conteúdo inicialmente de revisão e no final vocês vão ver que já tem uma parte mais nova falando sobre a questão do envelhecimento da população. Mas eu também cheguei a comentar com vocês em sala de aula. Bom, esse daqui é o primeiro slide que eu vou colocar completo lá para vocês como material. E também vou postar os exercícios que vocês vão ter que fazer. E depois vou postar um áudio fazendo a correção, explicando questão por questão do que vocês vão ter que consertar. Tá certo? Eu vou estar ao vivo lá no chat, como eu já falei naquele vídeo inicial para todos vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar. Então vamos lá. Aspectos gerais da questão populacional. Lembrando que o nosso estudo sobre população, pessoal, sobre as migrações, sobre o crescimento vegetativo, todos esses tópicos, é importante vocês entenderem a importância que isso tem para o governo. Porque o que acontece? A importância para o governo em conhecer a população é ele saber exatamente aonde e quanto ele tem que investir para poder dar àquela população uma qualidade de vida, vamos dizer assim, suficiente. Por exemplo, se não houvesse o censo, como vocês estão observando aqui, ó, a palavra censo, o censo demográfico, ele foi criado justamente para isso, para que os governos pudessem ter a noção de quantas pessoas tem num determinado lugar e qual é a faixa etária dessa população. Porque, por exemplo, numa cidade onde a maioria das pessoas são jovens e uma minoria é idoso, você tem que gerar mais emprego, certo, do que qualquer outra coisa. Agora, numa cidade onde tem muita criança e, por exemplo, uma quantidade de idosos pequena, você tem que ter uma grande quantidade de escolas para poder atender essa população mais jovem. Também tem uma outra situação. Você tem uma cidade de idosos em grande quantidade. Então você precisa ter um atendimento voltado para essa população mais idosa. Ou seja, esse primeiro slide está falando justamente sobre o que o governo tem que fazer de acordo com o estudo desse censo. Tanto é verdade que aí vocês estão lendo, vocês podem observar que conhecer a população para o governo é essencial para poder saber aonde e quanto ele tem que investir do dinheiro público nessa infraestrutura. Tá certo? Vamos para o próximo. Olha aí. Crescimento da população mundial. Aqui na parte de baixo, vocês podem ver o tempo, no caso os anos. A partir daqui de 2030 em diante é uma projeção, né? Porque ninguém prevê o futuro, senão todo mundo estaria milionário. E aqui a quantidade de bilhões de pessoas. Então está mostrando que em 1950 o número de pessoas no mundo aproximadamente era de 2,6 milhões. Em 2017, ou seja, 3 anos atrás, era de 7,5 milhões de pessoas. A tendência é que até 2050, que não está aqui, ó, cadê aqui, ó? Não está aqui, mas a tendência é que em 2050 a população do nosso planeta chegue a pelo menos 9 bilhões de pessoas. Isso é muita coisa, 9 bilhões de pessoas. Sendo que os países mais pobres, quer dizer, nem todos são pobres, né? Por exemplo, a China e a Índia, eles têm uma diferença populacional muito grande e não podem ser considerados pobres. Também tem a ver com a cultura do país, né? Tanto é que são os dois países com o maior índice populacional, maior índice de habitantes do planeta. A China tem aproximadamente hoje 2 bilhões de pessoas e a Índia tem aproximadamente 1 bilhão de pessoas. Aproximadamente. Mas isso de 7 bilhões e meio de pessoas, quase a metade se encontra em dois países. Vocês estão conseguindo entender a importância disso?
Então, essa população ela está crescendo por quê? Ela está crescendo porque a qualidade de vida também está aumentando, certo? Automaticamente o número de pessoas nascendo é menor, só que o número de pessoas vivendo mais tempo também é muito maior. Porque antigamente nascia-se muitas pessoas, a gente vai até ver isso nas fases de transição da demografia, vocês vão ver que nascia muita gente antigamente, só que também morria muita gente, porque a qualidade de vida era outra. Então vamos passar adiante. Olha aí a distribuição regular da população pelo planeta. Vocês podem ver, lembrando que todo esse slide é baseado no livro de vocês. Então eu fiz baseado no livro para vocês poderem acompanhar lá por ele. Então dá uma olhada lá. Olha aqui, pessoal, os países com maior população, maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que habitante por quilômetro quadrado nós podemos também chamar de densidade demográfica, certo? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Bom, esse daqui tem mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, cada quilômetro tem 1.000 habitantes. Preste atenção na China e na Índia. Aqui no Brasil, nós estamos por volta de 15 a 99 e de 100 a 999, dependendo da região, certo? Vocês podem perceber que as regiões mais desérticas, elas são regiões de clima extremo. Por exemplo, aqui na floresta amazônica é muito quente e também tem a floresta. Aqui, aqui o deserto do Saara. Aqui é o extremo norte do Canadá e o Alasca, Groenlândia, a Rússia, olha aqui, a Rússia, e a parte central e oeste da Austrália com os seus desertos. Então, pessoal, essa população ela se concentra muito na Ásia, principalmente na Índia e na China. Beleza? Se vocês forem tendo dúvidas, pessoal, vocês podem ir anotando no papel, porque no horário da nossa aula eu vou estar ao vivo lá no chat para poder tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então vai anotando as dúvidas aí se vocês tiverem, o que eu acho difícil, porque é um conteúdo que nós já vimos, mas vocês fiquem à vontade. Lembrando que essas áreas que eu acabei de falar com vocês são áreas frias ou desérticas, por exemplo, ou não, são frias e quentes, são áreas de clima extremo. Automaticamente são regiões de quê, pessoal? De repulsão, porque é um clima extremo, automaticamente nós podemos chamar de uma região anecúmena. Lembram disso lá no 7º ano? Então, vamos para frente. Observação importante. O Brasil ele vai ser ultrapassado em número de habitantes pela Nigéria, pessoal, e pelo Paquistão também. E a Índia também vai passar a China, se tornando o país mais populoso do mundo. Mas vocês já pararam para pensar por que disso? Por que vai acontecer? Os motivos são os seguintes. Por exemplo, o Brasil, como a China, a população está tendo um acesso à educação bem maior. Automaticamente, tendo acesso a essa educação para meninos e meninas, as meninas começam a entender, e os meninos também, que quando você não tem uma vida esquematizada, uma vida planejada, para você ter o filho, não vai ser bom nem para a criança, nem para o casal. Porque aí o casal acaba se atrapalhando em relação aos estudos, em relação ao seu planejamento, e automaticamente não vão ter um filho. Nesses países onde a educação é de menor qualidade, onde ela não atende a uma maior parte da população, as pessoas não têm esse planejamento familiar. Automaticamente, o que acontece? Aumenta o número de pessoas. Então, esse é o principal motivo, além da melhora da qualidade de vida. Acesso à água potável, a ação de ONGs, por exemplo, principalmente nesses países como a Nigéria, a ação dessas ONGs faz com que a população que já nasce em grande quantidade continue a viver, porque lá na África, infelizmente, como também ali no Oriente Médio
em alguns países da Ásia Central ali, nascem muitas crianças, mas muitas dessas crianças não conseguem viver durante muito tempo, porque morrem por falta de água, morrem por falta de alimento, certo? Então, vamos dar sequência. Bom, a estrutura etária da população mundial, ou seja, a estrutura de idade da população pelo nosso planeta. Qual a importância da pirâmide etária nesse entendimento? Como vocês estão vendo até agora, a estrutura da nossa população mundial ela é muito desigual. Vocês podem perceber, como nós já conversamos em sala de aula, que os países mais desenvolvidos possuem populações menores. O único país que fica fora disso é a China. Ah, professor, mas eu vejo os Estados Unidos está lotado de gente. Se vocês forem ver exatamente, essa grande quantidade de pessoas nos Estados Unidos, essa grande quantidade de pessoas em alguns países europeus e até mesmo no Japão, são de pessoas de fora, são estrangeiros que foram para lá para trabalhar e acabaram tendo filhos. Porque a própria população em si, eles não estão tendo muitos filhos mais. Por escolha, por planejamento familiar, é um direito deles. Isso acaba acarretando outras coisas, como por exemplo, a perda de cultura, a perda da cultura do próprio povo. Porque, por exemplo, se você no Brasil, como por exemplo nos Estados Unidos, se você for pedir a característica física de um estadunidense ou a característica física de um brasileiro, não tem como descrever, porque somos um povo muito mesclado, certo? Então, olha aí a importância da pirâmide etária nesse entendimento. Uma pirâmide etária apresenta a estrutura da população por idade, mostrando o percentual de jovens, adultos e idosos. A estrutura por sexo, destacando a distribuição da população com percentual de mulheres e homens. Dessa forma, as barras horizontais apresentam o número de pessoas que compõem determinado grupo de idade. Tanto é verdade, pessoal, que a pirâmide, como vocês viram, ela se divide em 3, vocês lembram? Pois é, a base, o número de crianças, a parte do meio, o número de jovens e adultos, e o topo, o número de idosos. Tá certo? Então vamos à frente. Olha aí a pirâmide que eu falei com vocês. Certo? Bom, a primeira pirâmide da população global, vocês podem ver que o número de nascidos, olha aí, 1950, o número de nascidos era bem menor, automaticamente o número de idosos muito menor. Já em 2017, se vocês pararem para pensar, olha aqui o número de idosos não, né? De pessoas em período de trabalho, vamos falar assim, idade de trabalho, e o número de jovens, e aqui o número de idosos. Já em 2050, olha o número de idosos de 60 anos para cima, vai ficar quase igual ao número de pessoas em idade de trabalho. E o número de jovens diminuindo, certo? Isso vai causar alguns problemas. Vamos falar sobre isso. Quais são esses problemas, pessoal? Olha aí, países de população envelhecida. Esse problema, ele é muito sério por quê? Ele é muito sério porque os governos não estão conseguindo atender a essa demanda. Como assim não atender essa demanda? Olha só. O envelhecimento demográfico ou envelhecimento populacional é um processo pelo qual se aponta o aumento em termos proporcionais da população idosa em relação ao número de jovens em um determinado país. Trata-se, desse modo, da elevação do nível médio da idade dos habitantes, podendo ser um indicativo de redução da população economicamente ativa. Primeiro, o que é a população economicamente ativa? É a população que está em idade de trabalho, que está produzindo, está trabalhando e recebendo por isso. Qual o motivo dessas pessoas, dessa quantidade de pessoas estarem diminuindo? Como eu falei com vocês, uma maior, vamos dizer assim, um planejamento, um maior acesso à educação faz com que as meninas não queiram ter filhos.
E os meninos também, mas as meninas principalmente. Então isso faz com que as crianças diminuam, automaticamente, mas para o futuro os adultos também vão diminuir. Só que os idosos já nasceram, somos nós, eu, os pais de vocês, nós já nascemos. Então, os idosos daqui a 50, 60 anos, nós vamos ser um fardo para vocês. Por quê? Porque nós não vamos estar trabalhando e automaticamente, pelo menos pela lei brasileira, nós teríamos direito à aposentadoria. E aí como que o governo vai fazer para poder bancar essa diferença? Por quê? Os idosos recebem do governo sem produzir, porque já produziram. Quem trabalha para poder bancar os idosos? Quem trabalha são os adultos que estão em idade de trabalho. Tendo menos adultos trabalhando e tendo mais idosos recebendo, essa conta não fecha. Então qual é a consequência? A consequência é um déficit financeiro muito sério que alguns governos já estão passando. Alguns países, para vocês terem uma ideia, eles já não pagam como é que fala? A aposentadoria de alguns idosos. Tanto é que se as pessoas querem se aposentar nesses países, elas têm que fazer um planejamento financeiro muito importante. Tudo bem até aí? Só para vocês terem uma ideia de cálculo, se um idoso que recebe um salário mínimo, na verdade, o governo precisa que 8 pessoas que trabalhem recebendo salário mínimo façam não, né? O governo desconta em folha dessa população que está trabalhando para poder pagar um idoso. Ou seja, 8 pessoas trabalhando para cada idoso recebendo. Esse seria o perfeito, tá certo? Continuando. Olha aí como eu falei com vocês sobre as fases das transições. Bom, como vocês podem perceber, aqui, ó, peraí que o mouse vai aparecer aqui, é a primeira fase, aqui é a segunda fase, a terceira e a quarta fase. Mais para frente eu vou falar com vocês da quinta fase, que alguns países mais desenvolvidos já estão passando, mas daqui a pouco a gente vai chegar lá. Antes de vocês começarem a ver a parte escrita, eu quero que vocês percebam que essa cor de burro quando foge aqui, eu acho que é um verde, é de mortalidade, e o azul é o de natalidade. Então vocês podem perceber que na primeira fase, fazendo essa observação do gráfico, que é uma coisa importante, vocês podem perceber que o número de pessoas nascendo, natalidade, é muito alto, mas o número de mortalidade também é muito alto. Então o número de pessoas nascendo e morrendo logo era muito grande. Logo na segunda fase, se vocês pararem para prestar atenção, opa, cadê o mouse? Aqui, ó. O número de pessoas nascendo continua alto. Por quê? Era uma população ainda rural, onde os familiares necessitavam ter muitos filhos para poder até se sustentar, ajudar a trabalhar no campo, tomar conta da terra, enquanto que o número de mortalidade diminuiu muito. Por quê? Porque a medicina começou a evoluir, as pessoas começaram a ter noção maior do que é higiene. Na terceira fase, já uma fase considerada urbana, esses países têm um decréscimo de natalidade gigantesco. É onde começa a ter o que nós chamamos de controle de natalidade, onde as pessoas começam a ter o que nós chamamos também de planejamento familiar. Podem até se casar, mas planejam primeiro para ter filho. E a mortalidade ainda continua diminuindo. Isso daqui é o que o Brasil está passando agora, para vocês terem uma ideia. Já a quarta fase é uma fase mais atual dos países desenvolvidos, aonde o número de natalidade continua caindo e depois tem praticamente uma estagnação. E o número de mortalidade ele começa a crescer um pouquinho, porque os idosos também já começam a fazer essa passagem, né? Daqui para melhor. Então olha só, olha aí o que Harry Thompson falou. Essa teoria da transição demográfica, proposta por ele, observou que
As mudanças relacionadas com as taxas de natalidade e mortalidade, elas acontecem porque a sociedade industrializada passou a ter menos filhos, como eu estava falando com vocês, por vários motivos. O principal, que é além do controle de natalidade, foi que os casais começaram a perceber que na cidade não tinha como você ter 5, 10 filhos, porque você precisava pagar por essas coisas. Você não tinha mais a terra para poder produzir seu próprio alimento. Aqui, se vocês quiserem dar um print depois, tem aqui ó, a primeira, mas acho que não precisa não, porque eu vou mandar para vocês. Tem a primeira fase, a segunda fase, ó, primeira, segunda, a terceira fase, e mais para baixo eu vou mostrar a quarta fase. Olha aqui tudo que eu expliquei para vocês, tá certo? Vamos passar adiante. Olha aí, ó. Penúltima e quarta fase, que é a estabilização demográfica, como eu já falei lá. E por último, olha aqui, ó, a quinta fase, que muitos nem aceitam ainda, mas é chamado de declinação populacional, porque a mortalidade acaba superando a taxa de natalidade, ou seja, o crescimento vegetativo ele fica negativo. Alguém se lembra o que é crescimento vegetativo? Bom, pessoal, se vocês não se lembram, o crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Lembrando que o crescimento vegetativo pode ser positivo, negativo ou nulo. Quando que ele é positivo? Quando nascem mais pessoas do que morrem, ou seja, a taxa de natalidade é maior. Quando que ele é negativo? Quando o número de mortalidade é maior do que o de natalidade. E quando que ele é nulo? Quando a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade são iguais. Isso é difícil acontecer, mas está aí para a gente estudar, certo? Continuando, quais são as consequências? Olha só, a tendência natural é que o envelhecimento da população passe a ter maior demanda por benefícios e serviços voltados à população idosa e, consequentemente, uma pressão sobre o financiamento desses sistemas, como eu falei com vocês. Muitos governos já estão falando que não vão conseguir nem pagar. Por exemplo, no Brasil, esse ano e ano passado, se vocês acompanharam, vocês viram aí que está um debate bem sério sobre essa questão da Previdência. Porque o governo está falando que não vai conseguir atender a todos os idosos, certo? Bom, vamos falar sobre a análise do crescimento vegetativo do nosso planeta. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2017, a população, como vocês viram, era de 7,6 bilhões e a tendência é que 2100 chegue a 11 bilhões. Isso é muito sério, porque além do problema financeiro, pessoal, tem também a questão do problema ecológico. Por exemplo, todos nós precisamos nos alimentar, todos nós precisamos vestir roupa, porque dentro da nossa cultura andar pelado é crime. Então, tudo isso, a água também que a gente toma, né? Então tudo isso faz com que o uso desses recursos naturais aumente. Então, para que isso não crie mais problemas, algumas coisas estão sendo feitas. Então, olha só, como eu falei com vocês do crescimento vegetativo, ó, né, a definição lá atrás, os governos acabam tentando fazer com que esse crescimento fique normalizado, com que ele não passe muito do limite. Olha aí a estimativa do crescimento vegetativo global. O país que nós podemos falar em maior, que tem o maior, como é que eu posso falar para vocês, tem um maior exemplo sobre essa questão do estudo sobre o crescimento vegetativo do seu país é a China, porque a China, como vocês sabem, até um certo tempo atrás tinha a lei do filho único, aonde o pai e a mãe só podiam ter legalmente um único filho. A partir de 2015, agora eu não lembro certinho, mas acho que foi, a partir de 2015, o governo chinês já começou a perceber que isso não poderia continuar. Tanto é verdade que ele aumentou a quantidade, a liberação, né? Tanto é que agora o casal já pode ter dois filhos por casal, tá certo? Então aqui está tendo a comparação entre o crescimento populacional
de 1950, que eu nem era nascido, nem vocês, muito menos, e como que vai ser em 2100. Vocês podem perceber que a Índia já ultrapassa a China, porque a China tem esse controle de natalidade, e a Índia está começando a implantar, esse controle de natalidade agora. Tá certo? Então, vamos adiante. Uma leitura cartográfica aí de um mapinha que vocês estão começando a se acostumar, que é o mapa de anamorfose, né? Tá mostrando para vocês aqui, olha só, em 2100, a América toda fininha, porque o número populacional vai ser menor, a África gigantesca, a Europa pequena e a Ásia gigantesca também, porque é onde vai ter a maior concentração populacional, Ásia e África, tá certo? Isso em 2100, tá, gente? Continuando, o aumento da expectativa de vida da população global é uma coisa óbvia. Por quê? Como que se aumenta a expectativa de vida? Dando melhor qualidade de vida para a população. Por exemplo, aqui no Brasil, principalmente na região que nós moramos, que é a região sudeste, nós sabemos que lavagem de mãos é importante, nós sabemos que fazer as nossas necessidades na terra ou dentro de um rio vai trazer problema, nós temos acesso a remédio, nós temos acesso à água tratada. Então, tudo isso que parecem coisas básicas, em alguns lugares, até mesmo dentro do nosso país, não são. Por exemplo, já falei com vocês, no norte do Brasil, aquelas casas de palafita, quem mora nessas casas não conhece, por exemplo, banheiro e nem chuveiro. Porque quando eles vão ao banheiro, eles fazem dentro do rio. Quando eles vão tomar banho, eles tomam banho dentro do mesmo rio. A sorte deles é que a água é corrente, né? Então vai levando embora. Mas isso mostra como que populações de alguns lugares do planeta ainda necessitam dessa ação governamental. E a tendência é que essa ação governamental vá se espalhando, porque a população, tendo cada vez mais critérios, acaba cobrando dos governos. E até criam algumas ONGs de ação sobre esses lugares, fazendo com que a população desses lugares tenha uma melhor qualidade de vida, automaticamente vivendo mais tempo, certo? Olha aí a observação, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, diz que a expectativa de vida no mundo aumentou, até mesmo no continente africano. Por quê? Justamente pela ação dessas ONGs e de algumas instituições internacionais, como por exemplo a própria OMS. Tá certo? Bom, no Brasil, a expectativa de vida aqui vocês podem ver, ó, de 75 anos. Lembrando que as mulheres no mundo todo, as mulheres vivem mais tempo do que os homens. Isso não sou eu que quero não, tá, gente? Isso são números, e os números não mentem. Agora, o porquê que isso acontece tem uma explicação. Homens não se cuidam normalmente, quem se cuida mais são as mulheres. A tendência é que elas vivam mais por isso. Olhem o crescimento vegetativo em mais um mapa de anamorfose. Vocês podem perceber que nesse mapa de anamorfose, aqui, ó, vocês estão vendo o que é isso aqui? Oriente Médio. Vocês estão vendo o que é isso aqui? É a outra parte da Ásia, ó. Estão vendo o crescimento vegetativo? Ou seja, está nascendo muito mais gente do que morrendo nesses lugares. Enquanto que aqui na América do Sul, se vocês pararem para ver, aqui, por exemplo, na Austrália, vocês estão vendo que o crescimento vegetativo é muito menor. Isso também